São Cristóvão, o santo de força descomunal e coração devoto, atravessou séculos como símbolo de fé, proteção e sacrifício. Conhecido por carregar Cristo nos ombros através de um rio tempestuoso, sua história inspira milhões ao redor do mundo. Mas quem foi esse gigante bondoso que dedicou sua vida a servir aos outros? Como sua jornada de conversão e sua missão deixaram um legado tão poderoso? Neste relato envolvente, exploramos a vida, os milagres e a influência duradoura de São Cristóvão, o guardião dos viajantes e daqueles que buscam coragem em sua caminhada. Um rei pagão em Canaã ou na Arábia, através das preces de sua esposa, teve um filho a quem batizou de Reprobus, Óferos, dedicando-o ao deus Apolo. Adquirindo tamanho e força extraordinárias com o tempo, Reprobus resolveu servir apenas ao mais forte e bravo. Em sua busca por tais indivíduos, ele primeiro serviu a um rei muito poderoso, mas parou de segui-lo porque ele temia Satanás. E a um indivíduo que alegava ser o próprio Satanás, mas acabou por achar que ele também não era o mais forte, porque temeu uma cruz na estrada. Em seguida, ele encontra um eremita que lhe educou na fé cristã, batizando-o. Reprobus se recusou a jejuar e a rezar para Cristo, mas aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, no qual muitos haviam morrido ao tentar fazer a travessia. Certo dia, Reprobus fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, de tal maneira que ele sentia como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser o Criador e o Redentor do mundo. Daí provém o nome Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Em seguida, a criança ordenou a Reprobus que fixasse seu bastão na terra. Na manhã seguinte, apareceu no mesmo local uma exuberante palmeira. Este milagre converteu muitos, despertando a fúria do rei da região. Cristóvão foi preso e, depois de um martírio cruel, decapitado. A análise histórica das lendas de São Cristóvão sugere que Reprobus, Cristóvão, viveu durante o período de perseguição aos cristãos do imperador Décio ou do imperador Diocleciano, e que ele foi capturado e martirizado pelo governador da Antioquia. De acordo com o historiador David Woods, os restos mortais de Cristóvão foram possivelmente levados para Alexandria por Pedro I, onde teriam sido confundidos com os do mártir egípcio São Menas. Apesar de ser um dos santos mais populares do mundo, muito pouco se sabe ao certo sobre sua vida. Provavelmente a fonte mais importante da historicidade de São Cristóvão é uma inscrição em pedra publicada por Louis Duchesne em 1878. A pedra, do tamanho de 2 por 1 metros, foi encontrada nas ruínas de uma igreja na antiga Calcedônia, construída e consagrada em honra ao martírio de São Cristóvão. A inscrição diz o seguinte: com Deus foi lançada a pedra fundamental do martírio de São Cristóvão na 3ª edição, no mês de maio de 449 d.C., sob o consulado dos ilustres Florentius Romanus Protogenes e Astúrios, sob o imperador Teodósio II e bispo Eulálios de Calcedônia. Mas foi mandada construir pelo venerável camareiro Eufêmido, e a consagração realizou-se no final da 5ª edição, no mês de setembro de 452 d.C., no dia 22, sob o consulado dos ilustres Esporácio e Herculano, conforme o arqueólogo alemão Karl Maria Kaufmann. A construção desta igreja, erguida em honra de São Cristóvão, durou de maio de 449 a 22 de setembro de 452, onde ocorreu a sua consagração e dedicação. Os nomes das personalidades mencionadas, os cônsules do bispo Eulílio, são conhecidos da história do 4º Concílio Ecumênico, que se reuniu durante o período de construção no mesmo terreno ao qual pertence nossa inscrição, Calcedônia, de 451. Teodósio II morreu 2 meses após o início da construção.
As inscrições da igreja comemoram o Cubicularius Eufêmios, muitas vezes o fundador ou construtor como arquiteto ou líder de construção. São Cristóvão é venerado em 9 de março na Grécia, em 9 de maio pela Igreja Ortodoxa, em 16 de novembro em Cuba e em 10 de julho em algumas localidades da Espanha. O calendário tridentino da Igreja Católica permitia a celebração de São Cristóvão no dia 25 de julho, apenas em missas privadas. Esta restrição foi removida mais tarde. Apesar da Igreja Católica ainda aprovar a devoção a ele, o listando entre os mártires romanos venerados em 25 de julho, ela removeu seu dia festivo do calendário católico de santos em 1969. Na época, a Igreja declarou que a celebração não era de tradição romana, tendo em vista sua adesão tardia, por volta do ano de 1550, e limitada ao calendário romano. A Igreja Católica argumenta que quase nada de histórico é conhecido sobre a vida e a morte de São Cristóvão, embora quase nada não signifique absolutamente nada, apesar de várias lendas serem atribuídas a ele. A mais popular se origina da Legenda Áurea, uma compilação de histórias de santos do século XVIII. Com as descobertas de Mathieu Paranicas e Louis Duchesne, negar a figura histórica real de São Cristóvão é um completo absurdo. A lenda de São Cristóvão, de origem grega, provavelmente teve início no século VI. Em meados do século IX, já havia se espalhado pela França. Originalmente, Cristóvão era apenas um mártir e, como tal, é registrado nos antigos martirológios. A passagem simples sobre sua vida logo deu lugar a lendas mais elaboradas. A ideia vinculada a seu nome, primeiramente entendida no sentido espiritual, como aquele que carrega Cristo no coração, foi tomando um sentido mais literal por volta dos 12 e 13, se tornando o principal feito do santo. O fato dele ser frequentemente chamado de grande mártir pode ter dado origem à história de que possuía estatura enorme. O rio e o peso da criança podem ter sido acrescentados como maneira de identificar as provações e lutas de uma alma que tem sobre si o jugo de Cristo neste mundo. Antes da canonização formal de São Cristóvão, no século XV, muitos santos eram proclamados divinos por aclamação popular. Isto significa que os processos de canonização de então se davam de maneira muito mais rápida, mas muitos dos santos eram baseados em lendas, na mitologia pagã ou até mesmo em outras religiões. Em 1969, a Igreja Católica examinou todos os santos de seu calendário para ver se realmente havia evidências históricas de que eles existiram e viveram uma vida de santidade. Nesta análise, a Igreja concluiu que havia pouca evidência de que muitos santos, incluindo alguns muito populares, existiram de fato. Cristóvão foi um dos santos cuja vida teria sido baseada em grande parte em lendas e, assim sendo, teve seu nome retirado do calendário agiológico. Alguns santos, como Santa Úrsula, tiveram suas vidas consideradas tão lendárias que seus cultos foram completamente reprimidos. Cristóvão, por sua vez, teve seu culto restrito a calendários locais. Cristóvão sempre foi um santo muito popular, sendo reverenciado especialmente por atletas, marinheiros, barqueiros e viajantes. Ele é reverenciado como um dos 14 santos auxiliares. Seu padronado é vasto, sendo mais conhecido por assuntos relacionados à viagem. Também é padroeiro de vários locais, tais como Baden, Barga, Mecklemburgo, Brunswick, Rabe, São Cristóvão, Mondim de Basto, Vilnius e Havana. Então assim, meus irmãos, se gostaram deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe os vídeos. Não se esqueça de se inscreverem no canal para acompanharem mais inspirações como esta, para apoiar nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos e familiares para espalhar essa mensagem de fé e paz e deixe seu comentário. Queremos saber o que você achou e como podemos continuar tocando seu coração.
E claro, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Juntos, podemos levar essa mensagem para mais pessoas. Obrigado por fazer parte da nossa missão. Deus te abençoe.